VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação para o web. Desenvolver uma aplicação para a emissão de um relatório a partir de um banco de dados. Olá, tudo bem? O Ítalo Diego. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Usa barba, veste camisa branca com listras, manga longa, visto da cintura para cima. Chegamos à competência 5, né? A última competência da nossa disciplina. E se chegamos até aqui, é sinal de que nosso conhecimento está sendo fundado. Para que você entenda todo o contexto da nossa disciplina, após ler as competências anteriores do nosso e-book, participar das atividades roteirizadas, responder aos fóruns, verificar os destaques e os demais artefatos, né? Você deve ter tido a ideia de que o nosso projeto, que correlaciona todas as competências, foi criar um sistema onde a gente pudesse cadastrar as informações dos alunos, que são nome, disciplina e notas, né? E por final, o que iremos aprender agora na competência 5 é gerar um relatório em PDF com todas as informações relacionadas a um aluno. Portanto, neste primeiro momento, eu quero dizer a você que é importante que conheçamos a extensão PDF. Eu sei que ela é muito popular, eu acredito que todos conheçam, né? Ou pelo menos a grande maioria conheça a extensão PDF. E o nosso intuito hoje será aplicar uma biblioteca chamada FPDF. Essa biblioteca é responsável por criar, de fato, um arquivo PDF. Ela é desenvolvida em PHP, obviamente, né? E o nosso papel será capturar as informações baseadas em uma consulta. Isso a gente irá utilizar a linguagem PHP junto com o SQL e encaminhar para a biblioteca FPDF, que é responsável por gerar, de fato, o arquivo que iremos chamar de boletim.pdf. Não é objetivo da nossa disciplina, e sim da próxima, trabalhar orientação ao objeto, pois o foco da nossa disciplina, né, de todas as competências, é entender o código-fonte PHP de forma estrutural e, em seguida, prosseguir utilizando uma nova metodologia, né, através da disciplina que você irá estudar na próxima semana, e conhecer melhor os fundamentos desse método de programação chamado orientado a objeto. Então, retornando aqui ao nosso projeto, né, por fim, nós precisamos entender que a consulta nos leva à geração de um relatório, neste caso em PDF. Esse relatório poderia ser criado em HTML, por exemplo, né? Hoje os browsers, o navegador, como queira chamar, tem a função de exportar e de salvar os arquivos em PDF. Mas é importante que a gente conheça essa ferramenta, que é muito ampla e repleta de funções, que é a biblioteca FPDF, né? Algumas empresas, algumas startups exigem que os relatórios sejam em PDF, por questão de fraude e de alteração de informação. Veja agora comigo a análise do código criapdf.php. Dando continuidade na parte prática da nossa competência 5, eu abri o arquivo consulta5.php e, neste caso, a única modificação que temos em relação ao arquivo consulta4.php
na competência 4 é a adição do link criar pdf.php, tá? Através do gerar boletim. Vamos ver aqui no navegador qual o resultado disso. No arquivo consulta5.php, nós listamos os alunos, disciplina, nota 1, com os botões, como no consulta4.php. Porém, temos um novo link, o gerar boletim. Como eu havia dito anteriormente, analisando o código do consulta5.php. Vamos retornar a ele. Você está percebendo que sempre há uma referência. E neste caso, é a ID. Óbvio, você pode estar se perguntando, mas por que ele sempre referencia a ID? Porque a ID é uma das únicas informações, neste caso, que não vai se repetir. É como o nosso CPF, por exemplo. Então, para efeitos de cadastro, uma identificação única é muito importante. É por isso que a gente está sempre se referenciando pela ID. Poderia ser pelo CPF. Poderia ser pelo nome? Não, porque existem pessoas com o mesmo nome. A partir do momento que eu clico em gerar boletim, vamos fazer um teste aqui. Um arquivo em PDF, um boletim de notas, é gerado. Como que isso ocorre? Vamos agora para o script cria-pdf.php para analisá-lo. Você já deve ter visto no e-book uma função muito importante, a require. Esta função informa ao script PHP que este arquivo aqui é estritamente necessário e que sem ele não ocorre o funcionamento correto. Então, se porventura eu errar o nome do arquivo que eu preciso nesse script, ou o seu caminho, vai apresentar erro, vai apresentar uma falha durante a execução e não vai funcionar. Então a gente precisa ficar muito atento a isso aqui. Né? A biblioteca FPDF está pronta e precisa ser feito o seu download. O link e as informações necessárias para que funcione estão todas no e-book. Confira. Passando adiante, nós temos aqui algumas variáveis e uns ícones, ou melhor, uns símbolos diferenciados. Na próxima disciplina, que é Programação PHP orientada a objetos, você vai compreender perfeitamente como é que funciona essa nova metodologia de programação, que é o método orientado a objetos. O que não é foco da nossa disciplina nesse momento, mas é preciso que você comece a ter um certo conhecimento sobre o assunto. Todas essas informações de instanciar uma classe, adicionar uma página, uma imagem, configurar fonte, adicionar uma célula, tem uma série de parâmetros. E todos esses parâmetros estão no manual da biblioteca FPDF. Prosseguindo, mais uma vez, por se tratar de um boletim de notas, de um relatório em PDF, que vai capturar informações do banco de dados, eu preciso, obviamente, fazer a conexão. E, mais uma vez, temos o ID sendo capturado através do método get. Como a gente precisa fazer uma seleção de dados específicos, nós usamos
a instrução select e referenciamos a sua ID, que é a ID do aluno. Como o relatório possui uma série de informações, eu preciso criar um laço, uma estrutura de repetição, no caso while, enquanto, e mais uma vez usando o mesmo método que utilizamos anteriormente na competência 4 para listar as informações, vamos aplicar o vetor. Porém, as saídas serão em função da biblioteca FPDF. Perceba que cada linha dessa seta uma configuração, uma posição da informação em uma página 4. Mas, professor, uma página 4, como assim? Nós configuramos anteriormente, ao instanciar a classe, ao iniciar a biblioteca FPDF, esse parâmetro. Ok? Então, todas as posições que aqui são delimitadas, configuradas, são em uma página A4. Vamos conferir mais uma vez aqui no navegador. Ok? Isso é um formato de página 4, com as informações da aluna Helena, cujo ID é 2, disciplina info, nota 1, 10. Portanto, no final de todas estas linhas, nós precisamos de um output, de uma geração de fato de um arquivo PDF. No caso, nós utilizamos o método output e definimos o nome do arquivo como boletim.pdf. É importante que você estude um pouco o manual da biblioteca, porque cada parâmetro desse tem uma função específica. E seria muito complicado eu explicar um a um através dessa videoaula. Após a análise do código-fonte do arquivo criapdf.php, você pode perceber que eu enfatizo algumas situações, como a variável ID, a cláusula de consulta, where. É sempre importante a gente ter essa referência na cabeça, porque qualquer erro, qualquer falha na lógica de programação, o nosso script não irá funcionar. Eu sei que nesse momento a gente está com uma série de conceitos na cabeça, talvez um pouco de dificuldade para fazer a interligação dessas competências, mas se você estudar mais um pouco pelo e-book, fazer pesquisas, e acessar o nosso AVA para fazer perguntas, interagir com os alunos e com os professores, eu tenho certeza absoluta que conseguiremos fechar essa competência 5 e, por consequência, a nossa disciplina com louvor. Eu espero que você tenha gostado da nossa disciplina e até a próxima. Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, O Ítalo Diego. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Américo Barros. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em setembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional.
em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.